Muito bom dia, estimados irmãos e amigos. A nossa palavra de bem-vindos neste primeiro domingo do mês de abril. Bem-vindos para o culto. O nosso desejo é que Deus possa tocar e confortar os vossos corações e possam também, no seio dos vossos lares, adorar ao Senhor da Glória. O nosso objetivo é que Deus possa falar através das orações, através da música cantada, através da mensagem, através da leitura da palavra do Senhor, possa falar aos seus corações. Que Deus vos abençoe neste tempo. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia. Muito obrigado pela oportunidade deste tempo espiritual, um tempo de comunhão com os irmãos em Cristo, um tempo de comunhão também com os nossos amigos. E obrigado pela oportunidade, Senhor, de louvar o Teu nome, de Te exaltar e de Te engrandecer, porque sabemos que Tu continuas a acompanhar cada um de nós. Tu continuas ao nosso lado e Tu continuas a suportar todas as nossas fraquezas e continuas a trazer o auxílio correto e certo no momento em que estamos a fraquejar. Oramos, Senhor, pela nossa igreja, a Igreja Batista de Leiria. Oramos pelas demais igrejas, Senhor. Oramos por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, principalmente os mais desfavorecidos, os mais atribulados, Senhor, os que vivem mais em solidão. Que Tu faças companhia a esses corações e os alegres. Sê com o nosso país, Senhor. Oramos por Portugal e oramos pelas famílias enlutadas. Oramos por todos aqueles que estão a recuperar do vírus, Senhor, desta doença. Te queremos pedir que Tu nos dês a paz e a tranquilidade suficiente para vivermos cada dia com alegria, com paz de espírito e com esperança no nosso coração. Sabendo que além das nuvens brilha o sol. Além das nossas preocupações, está o Deus de toda a consolação, que nos consolará, não somente a nós, mas a todos os que estão tristes. Obrigado por tudo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Poderoso
Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Um privilégio estarmos juntos nessa manhã através desse culto online. Mais do que nunca, como igreja, nós devemos estar juntos, nós devemos orar juntos, por uma nação, por um povo, por nós. A palavra de Deus, que é atual para os nossos dias, nos diz em 2 Crônicas 7,14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus, ela é fantástica. E ela nos diz que se nós buscarmos, se um povo se arrepender, se nós nos humilharmos, Deus tem o poder de curar a nossa terra, de perdoar os nossos pecados, de sarar as feridas dos doentes. E é por isso que nós devemos orar, crendo no poder de Deus. Durante essa semana, muitos irmãos estiveram juntos conosco em oração e partilharam alguns pedidos de oração. Nós tivemos, por exemplo, o irmão Carlos Conceição, que nos levou a orarmos pelo governo, pela economia, pelas empresas. Isso envolve funcionários, envolve os próprios empresários, muitas dessas empresas que têm enfrentado dificuldades nesse tempo difícil. E também nos pediu para orarmos pelo projeto em Moçambique. Inclusive temos um slide que depois, se você puder, veja o trabalho fantástico dessa última viagem que a equipa, juntamente com o pastor Antônio, fizeram a Moçambique. Também o nosso irmão, o Dr. Isaac, que é médico em Leiria, ele nos levou a orarmos pelos profissionais de saúde, pelos infectados pelo Covid-19, pela contenção e cura do vírus e pela saúde emocional de todos aqueles que estão envolvidos. E nós devemos continuar a orar por isso, orar também pelas famílias. Nossa igreja é uma igreja de famílias e nós acreditamos que Deus tem o poder e quer realmente abençoar a vida das famílias nesse tempo difícil. A irmã Daniela Guedes, que é mãe de 2 criancinhas também, nos desafiou a termos um tempo em família, de culto familiar. E também orarmos pelas nossas famílias, pelo amor nas nossas atitudes, pela alegria no dia a dia, na rotina do nosso dia. Eu sei que todas as nossas rotinas foram um pouco afetadas por isso, mas também é uma grande oportunidade de fazermos algo bom e estarmos em família. Por isso, ora pela tua família, ora pelas famílias da igreja, pelas famílias da cidade de Leiria, para que também haja fome e sede de Deus e da sua palavra. O nosso irmão Joaquim Paulo, que é empresário e gere algumas empresas da cidade, nos levou a também orarmos nesse tempo, para que de fato a nossa fé não venha esmorecer, para que tenhamos uma fé viva pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio mental e termos resiliência nesse tempo. E também a capacidade de crescermos em meio às dificuldades. O nosso irmão Geraldo partilhou o desafio de orarmos pelas famílias de imigrantes, famílias que vieram de outros países e que vieram para cá, para Portugal, para começar uma nova vida, para novos sonhos, novos projetos e que talvez agora estejam enfrentando também algumas dificuldades. Por isso, como igreja, vamos orar. Nós somos um só corpo, um só povo, para que Deus nos dê sabedoria, pelo entendimento de como Ele quer nos usar em meio a essa crise. E também por aqueles que são empreendedores, aqueles que têm o seu pequeno negócio e que agora se calhar estão parados porque não tem como continuar. Também devemos orar e não esquecermos daquele que é o grupo de maior risco diante desse vírus, que é o grupo dos idosos. O irmão Rui Frank, que é diretor lá do nosso Centro Social Batista, ele falou e nos trouxe esse pedido de oração. Orar pelos idosos, por aqueles que estão sozinhos em casa, aqueles que não têm de fato com quem se relacionar. E também orarmos pelo Centro Social Batista, para que nós possamos continuar a sermos usados por Deus para abençoarmos a vida desses idosos que estão a ser acompanhados, o trabalho em domicílio e também para que Deus possa nos ajudar e os ajudar nesse tempo. Você também tem a oportunidade de ajudar o Centro Social Batista de outras maneiras, de outras formas. Vamos orar? Eu quero te convidar nesse momento a, se você estiver em família, você orar junto com a sua família, você fechar os seus olhos.
a você pedir a Deus de facto que Deus venha agir nesse momento. E por tudo aquilo que nós mencionamos, que durante a semana continuemos a orar, mas feche os teus olhos nesse momento comigo. Ó Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha nos permitir ter a tua paz, a tua alegria, a tua esperança nesse momento. Que, Senhor, nós possamos olhar o cenário com os olhos espirituais e não apenas com os olhos humanos. Que possamos ver a tua providência, que possamos ver a tua justiça, o teu cuidado, que possamos, ó Pai, enxergar a tua soberania e que o Senhor tenha o controle de tudo o que acontece no mundo. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todas as áreas desse país. Abençoa, Senhor, o governo, abençoa a economia, abençoa, Senhor, os profissionais da área de saúde, ó Pai. Senhor, por favor, abençoa em nome de Jesus as famílias, aquelas pessoas que estão solitárias em casa nesse momento. Abençoa, Senhor, todos os países que foram afetados por esse vírus. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa trazer cura à nação. Que esse também seja um tempo de arrependimento, do povo se voltar para Ti, ó Pai, se voltar para a Tua palavra, se voltar para o contato contigo, Senhor. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo, ó Pai, todas as circunstâncias, as situações que precisam da Tua intervenção. Senhor, abençoa todos os nossos irmãos, os idosos, aqueles que estão em casa, aqueles que estão vulneráveis a uma doença. Senhor, cuida deles. Cuida das nossas famílias distantes. Cuida, ó Pai, dos nossos amigos. Cuida dessa cidade. Cuida, ó Pai, do presidente da Câmara dessa cidade, dos governantes dessa cidade, de todo este país. Abençoa-os, meu Deus. Abençoa a liderança da nossa igreja. Que nesse tempo, mais do que nunca, possamos ter sabedoria para, ó Pai, comunicarmos a Tua palavra e não deixarmos, ó Pai, a Tua obra parar. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos pela Tua providência. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, vos abençoe abundantemente. Durante a semana, continuamos ligados através da oração, através das nossas redes sociais também. É um privilégio podermos ser igreja nesse tempo. E tu fazes parte disso, tu és igreja. E nós estamos juntos contigo nisso. Então, continuemos firmes. A igreja não pode parar. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Glória de Jesus, em seu sangue verteu para salvar.
Hoje vamos meditar sobre o texto de Hebreus, capítulo 11, e vamos começar a nossa leitura no versículo 1 até ao versículo 10, e depois um pouquinho mais à frente, no versículo 23 até ao versículo 29. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Este texto fala-nos de homens e mulheres cujas vidas foram vividas pela fé e realizaram coisas extraordinárias e venceram dificuldades que tiveram que enfrentar no seu tempo. Nós podemos dizer que esta galeria dos heróis da fé falam-nos das glórias do passado e também nos motivam e incentivam a nós, neste século XXI e perante esta crise na qual nos encontramos, a viver pela fé e a ultrapassar este desafio. E diz o seguinte, o texto bíblico: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas e, por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que haveria de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Mais à frente, no versículo número 23, fala de Moisés. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por algum tempo, ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando-os, os egípcios se afogaram. Ora, este texto é um texto muito propício para os tempos que nós vivemos hoje. Até onde nos leva a nossa fé? Uma pergunta para a qual precisamos de encontrar resposta e à qual cada um de nós precisa de responder individualmente. Até onde nos leva a nossa fé? Sentimos-nos desencorajados, tristes, desanimados perante a situação que nós estamos a viver hoje. Podemos dizer que a fé é um dom extraordinário. Jesus um dia falou de fé e disse-nos o seguinte: se a vossa fé for de um
do tamanho de um grão de mostarda, e usou uma imagem. Sereis capazes de transportar montes para o meio dos mares. Aquilo que Jesus nos estava a dizer é que, pela fé, nós conseguiremos ultrapassar os maiores obstáculos que nós possamos encontrar durante a nossa peregrinação, como aconteceu também com Abraão. Nós também peregrinamos e a nossa peregrinação tem um fim, e durante a peregrinação a nossa vida será testada. A fé não nos desvia dos obstáculos. Ela ajuda-nos a ultrapassar os obstáculos. Encontramos aqui, nesta galeria prodigiosa de homens e mulheres do passado, testemunhos extraordinários que para nós são motivadores e incentivadores. A indispensabilidade da fé é impossível nós, hoje, enfrentarmos o nosso mundo, e estamos a falar de uma maneira muito particular para os crentes, a fé é indispensável. E o que diz o texto é: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquê? Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então nós, hoje, neste início de abril, do ano da graça do Senhor de 2020, é indispensável para nós a fé. Não é uma fé qualquer. É uma fé na certeza de que a palavra de Deus, tudo quanto ela afirma e ensina, é coerente de acordo com a vontade de Deus. E nós precisamos de fé para ultrapassar as nossas dificuldades. Gerações para trás de nós ficaram, e é possível que eles tenham enfrentado e ultrapassado desafios ainda maiores. Porque essas gerações que nos antecederam não tinham as condições que nós temos hoje. Nem técnicas, nem científicas. E quem não se lembra da gripe espanhola, também conhecido pela pneumónica, arrasou o mundo e levou milhões. E eles tiveram que enfrentar toda essa situação. Houve a Europa, durante o ano 39 a 45, durante a Segunda Guerra Mundial. Os milhões de pessoas, os que iam morrendo à fome e ao frio, em situação extremamente desagradável. Nós estamos aqui para dar graças a Deus. Porque fazemos parte desta geração do ano 2020. Que nos consideramos, apesar de todas estas dificuldades, uma geração muito privilegiada por aquilo que temos. O mundo de então não geria a solidariedade da maneira como nós gerimos hoje. Podemos dizer que hoje os povos, e Portugal já demonstrou, que chegou à altura de abrir os celeiros do Egito para tirar de lá aquilo que foi guardado durante algum tempo para criar solidariedade nos nossos dias. Então, vamos falar rapidamente, em primeiro lugar, de Abraão. Um exemplo prático de fé. O que é que nos diz a vida de Abraão? Diz-nos o texto que Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Deixou a sua terra, o seu conforto, a sua família, os seus amigos, o seu negócio estabelecido e partiu rumo ao desconhecido. Como nós também desconhecemos o dia de amanhã, mas o dia de amanhã, para nós, tem este selo de que sempre será melhor do que o dia de hoje. Porque nos aproxima daquilo que será o resultado final da nossa esperança. Esta cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O importante é que nós possamos olhar para a fé de Abraão e tirar algumas conclusões muito rápidas. Primeiro, obedeceu, ele saiu. Segundo, ele peregrinou, ele andou por terras desconhecidas. E nós estamos a viver agora um período de uma terra desconhecida, mas precisamos de chegar ao fim. A nossa fé
tem que nos levar ao fim, por uma razão muito simples. Há história depois do vírus. Há história depois do coronavírus. Nós faremos parte dessa história também. Pela fé, gerou Isaac, contrariando aquilo que é natural acontecer, pela sua idade e pela idade de Sara, sua mulher, aprendendo uma coisa importante que faz parte da fé. Para Deus não há impossíveis. O que nós encontramos na Bíblia é: para Deus tudo é possível. E a fé abraça essas impossibilidades humanas e deixa que Deus as torne realidade. E pela fé ele continua a peregrinar. Ficando para trás um outro exemplo extraordinário, por exemplo, Noé. Viveu um tempo da história muito particular, de corrupção e destruição moral e espiritual. Um tempo em que não havia esperança absolutamente nenhuma, e de toda a humanidade daquela época, sendo muito menor do que a nossa, em número de seres viventes, ela foi toda destruída com exceção da família de Noé. E Noé parece-nos aqui como um sinal de esperança. Noé e sua casa se refugiaram dentro de uma arca na qual Deus o salvou e os animais que com ele coabitavam dentro desta arca. Nós hoje estamos confinados à nossa habitação, à nossa casa, ao nosso lar, vivendo momentos também de muita alegria, de convívio, de conhecimento. Nós estamos a conhecer aqueles com quem temos vivido durante anos e descobrindo coisas que ainda não tínhamos descoberto porque não tínhamos tido tempo. E raramente, muito raramente, tínhamos ficado 24 horas sobre 24 horas juntos nesta descoberta. Também nos colocou mais perto um dos outros. Aqui andou Noé dentro da arca, viajando durante a sua quarentena, até que as águas baixaram e tudo voltasse ao normal. E é o que nós esperamos também, é que as águas baixem e nós possamos voltar ao normal. O outro grande exemplo que nós encontramos, e queremos falar um bocadinho, muito rapidamente, é de Moisés. Uma figura extraordinária e incontornável do Velho Testamento. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso. Todos conhecemos a história da chegada de José do Egito ao Egito, da fome que houve na terra de Canaã e a descida da família de José para o Egito. E ali teve o povo de Israel, que cresceu e se multiplicou, e de 75 almas chegou talvez a 2 milhões. É lá que vamos encontrar Moisés a nascer num momento trágico também. Todo o varão hebreu era morto à nascença. Seus pais olharam para este menino e diz no texto, viram que era formoso. Bem, era diferente. Como aos olhos de todos os pais, os seus filhos são diferentes. Não é o problema se é mais bonito ou se é mais feio, mais alto, menos alto, mais magro ou não. Aos olhos dos pais, os filhos são sempre diferentes. E são sempre formosos. É verdade. São os seus filhos. Este tempo em que nós nos encontramos em casa é este tempo de aproximação. É este tempo de estarmos tão bem juntos. Repare que Moisés conviveu na casa de seus pais durante 3 meses. Ele foi colocado no rio Nilo, dentro de um cesto de juncos, para ir ao encontro da filha de Faraó. Estes mês ou 2 meses que nós possamos estar juntos em casa são tempos únicos de convívio entre nós e a família. E queremos dizer-vos, se durarmos mais 20 anos, durante este tempo nós sempre iremos recordar, às vezes com saudade, o tempo que tivemos retidos em casa. Pela fé, os seus pais revelaram o amor que eles tinham por Moisés. E pela fé,
Havia um futuro para Moisés. E pela fé nós aceitamos que há um futuro para nós também, e há um futuro para os nossos filhos, há um futuro para a nossa comunidade, igreja, e há um futuro para a nossa cidade, Leiria, há um futuro para o nosso país, Portugal, e há um futuro para os 5 continentes. Há futuro. Fé que levou Moisés a ações objetivas. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés guardou no seu coração um sonho, e a fé de Moisés ia além da situação de um povo escravo. Os seus olhos estavam na terra prometida, na Canaã terrena, a terra que mana leite e mel, e os nossos olhos hoje, assim como os olhos da nossa família, não estão somente na cidade de Leiria, ou numa outra cidade ou aldeia do nosso país, mas também está no final, na terra celestial, na Canaã celestial, na cidade que Deus criou para todos nós, onde não entra o vírus, não entra doença, não entra morte, não entra tribulação, não entra tristeza, e pela fé aguardamos chegar um dia a essa cidade maravilhosa. Trocou riquezas pela recompensa celestial. E o homem de fé, o crente em Jesus, o discípulo de Jesus, tem que trocar muita coisa no seu tempo. E agora que estamos de quarentena, é tempo de meditar naquilo que temos que deixar para trás para nos desembaraçarmos dela e seguir com ousadia o desafio da fé que Cristo nos deixou. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. São desafios tremendos e profundos estes que nós encontramos. Estaremos nós disponíveis para fazer e tomar estas opções pela fé? Pela fé, peregrinou do deserto durante 40 anos, até voltar de novo ao Egito para levar o povo para a terra de Canaã. Pela fé, celebrou a Páscoa com o povo de Deus, de pé, depois de terem morto o cordeiro, aspergido as ombreiras das portas de toda a casa dos hebreus, passou o anjo da morte e o milagre aconteceu. Nenhum dos primogênitos da casa de Israel morreu e de pé celebraram a sua Páscoa e saíram rumo ao deserto, rumo à terra de Canaã. Como nós também. Prepara-se para celebrarmos esta Páscoa. Com esta imagem na mente, de pé, porque estamos de passagem. De pé, porque tudo é muito rápido. De pé, porque temos de sair. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho. Os impossíveis. E nós às vezes parece que estamos a viver um momento com o impossível. E o Mar Vermelho não tinha como escapar. Moisés e o povo. À frente estava o mar, atrás estavam as tropas egípcias. E só um milagre de Deus podia fazer com que acontecesse algo que salvasse aquele povo. E aconteceu. Porque a fé que os levou até ali foi a fé que os levou para o outro lado do Mar Vermelho. A fé que nos trouxe até aqui, ao início da chegada do coronavírus, é a fé que nos leva até ao depois do coronavírus. E aí sim, de uma forma livre, iremos nos comunicar com os irmãos em Cristo, com restantes familiares, com restantes amigos da cidade de Leiria, iremos conviver de uma forma diferente. Mas eu quero vos dizer uma coisa, que a história nos ensina. Daqui a 10 anos, ninguém se lembra do coronavírus e vivemos da forma como vivíamos no mês de dezembro do ano 2019. Porque nós somos difíceis em aprender lições. Mas nós cristãos, sejamos diferentes e aprendamos esta grande lição. Até onde nos leva a nossa fé? Até a Canaã celestial. Vivei com alegria, com paz, tranquilidade, refletindo sobre estas coisas no vosso coração enquanto estáis em casa. Revelai todo o amor que tendes pela vossa família, todo o cuidado. E o nosso desejo é que Deus continue a abençoar as nossas famílias, a nossa igreja, a cidade de Leiria.
o nosso querido Portugal. Que Deus nos abençoe. Amém. Pode ser grande a aflição, mas eu sei, não estou esquecido. Não é bom meu coração, mas não estou abandonado. Tirei-me o ar dos pulmões, até as pedras cantarão glória a Deus. Levem tudo que há em mim, verão das mãos levantadas ao céu. Podem-me camar, a cruz para sempre falará. Sempre pergunto porquê, mas eu sei, não estou esquecido. Ainda que possa sofrer, eu não estou abandonado. Tirei-me o ar dos pulmões, até as pedras cantarão glória a Deus. Levem tudo que há em mim, verão das mãos levantadas ao céu. Podem-me calar, a cruz para sempre falará. Perdão eu dou aos inimigos, graça e bondade, pois eu sou livre. O preço foi pago na cruz, o sangue vertido do meu Jesus. Tirei-me o ar dos pulmões, até as pedras cantarão glória a Deus. Levem tudo que há em mim, verão as mãos levantadas ao céu. Podem-me calar, podem-me calar, podem-me calar, a cruz para sempre falará. De seguida, daremos algumas informações de atividades que irão decorrer durante a semana, as quais os irmãos e amigos podem participar. A primeira atividade que nós vamos iniciar tem a ver com o grupo de ligação, os quais vão continuar a ter lugar online, facilitando assim a participação de todos os que pertencem ou querem vir a pertencer aos grupos de ligação. Quanto à Escola Bíblica Dominical, nós já enviamos a primeira lição. No próximo sábado ou domingo iremos enviar a segunda lição, que diz respeito
às leituras diárias também, de segunda até domingo, dia 12. Quanto ao relógio de oração, tal como tem acontecido desde o início, e nós agradecemos a Deus esta oportunidade e agradecer a todos quantos estão envolvidos, iremos ter 3 momentos de oração diários, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Assim convidamos toda a Igreja, não só a Igreja Batista de Leiria, todos que se queiram juntar a nós para orarmos. Orarmos pelo nosso país, orarmos pelas famílias enlutadas, orarmos pelos mais carenciados, orarmos pelos governantes do nosso país, para que Deus lhe dê sabedoria, discernimento e dirijam os destinos deste país com equidade. Também vamos falar do Serviço Social de Apoio, que os irmãos já sabem que a Igreja tem um Serviço Social de Apoio. Os irmãos precisem, ou precisarem de produtos alimentares, precisarem de aviar a sua receita na farmácia, não se puderem deslocar ou não tiverem ninguém que o possam fazer, ou precisem de compras no supermercado, então, por favor, telefonem para o pastor e nós iremos providenciar isto. Na próxima semana é a Semana da Páscoa, pelo que teremos 2 atividades, 2 cultos que serão transmitidos também em direto. O primeiro culto será na sexta-feira, a chamada Sexta-feira da Crucificação. Será dia 10. Às 8 horas da noite nós estamos em culto, pelo que convidamos todos os irmãos a estarem connosco. No dia 12, portanto domingo, pela manhã, às 11 horas, é dia de Páscoa. Nós iremos também ter o nosso culto de Páscoa. Não iremos ter este ano, pelas razões óbvias que todos nós conhecemos, o chamado culto da ressurreição. Mas alguns de nós, ao nascer do sol, estaremos em oração, na nossa leitura bíblica, em espírito de gratidão ao Senhor. Porque, como nós podemos dizer, aleluia, Jesus ressuscitou. Essa será a nossa grande mensagem dia 12. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela oportunidade de lermos a Tua Palavra e de nela meditarmos. E te queremos pedir, Senhor, que despertes, encorajes o nosso coração a viver pela fé e a sermos capazes de aceitar, Senhor, tudo aquilo que Tu tens preparado para a nossa caminhada terrena, Senhor. Não deixes que os nossos corações possam desfalecer perante qualquer desafio da vida. Nós te queremos entregar nas Tuas mãos, uma vez mais, todos quantos ouviram e tiveram connosco durante este tempo de culto. Como oramos por toda a Tua Igreja espalhada pelo mundo. E deixamos também uma oração particular pela nossa cidade, a cidade de Leiria, e uma oração muito particular também pelos nossos governantes, para que lhe dês o discernimento e a capacidade de avaliação e de decisão, trazendo o melhor para este povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos o facto de terem estado connosco e terem adorado ao Senhor, podermos tido a oportunidade de adorar ao Senhor em conjunto. Agora vamos ficar durante algum tempo separados. Iniciamos mais uma semana e nós queremos pedir e orar ao Senhor para que o Senhor vos possa abençoar e dirigir. Como nos lembramos da mensagem da semana passada, nele, em Cristo, podemos todas as coisas. Ele é aquele que fortalece o teu coração e o coração de todos os teus familiares. Que Deus te abençoe.